Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, vídeo de dicas, rodada 3 no ar. Mas antes, passar rapidamente aí pelo nosso desempenho na rodada 2. Rodada dessa um pouquinho abaixo, hein? Fizemos 65 pontos, ficamos ali levemente acima da média dos cartoleiros. Mas importante que conseguimos valorizar mais 4 cartoletas, nosso time aí quase 112 cartoletas, acima da média. Acertamos muito bem aí na ter escalado o Andrés Gomes, foi o nosso maior pontuador. Mas vamos lá, passar aí pelo rodada 3, antes aí passar rapidamente pelos jogos, né? A gente vai ter Vitória e Flamengo que não vai estar valendo pro Cartola, então a gente começa com Mirassol e Cruzeiro, Chape e Coxa, onde a gente vai ter as escalações, Atlético Mineiro e Remo, Vasco recebendo Bahia, São Paulo e Grêmio, Cap e Santos, Fluminense pegando o Botafogo, Corinthians e Bragantino para fechar a rodada, Inter contra o Palmeiras. Então vamos lá, tá vendendo todo o nosso time e escalando ele aqui para vocês. Começando, é claro, sempre pelo nosso grande ataque, né? E o principal nome para mim essa rodada aí, que vai ser o principal capitão escalado, é o Hulk. O Atlético vem numa oscilação, a gente sabe do potencial do Hulk, que é muito grande, e enfrenta um Remo que dentro desse Campeonato Brasileiro tem deixado a desejar aí, né? Tomou gol em todos os jogos, então o Galo jogando em casa eu acho que é muito forte. Vale a pena a gente estar com o Hulk aí, tem aquele potencial de um golzinho de falta, próprio pênalti também. Então é um ótimo nome. Indo nessa linha de pênalti, a gente tem o Yuri e o Memphis. É um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino é muito forte, sensação por enquanto do campeonato. Não levou gol no campeonato, então vem muito bem. Então a gente tem tanto Memphis como Yuri, são boas opções pelo lado do Corinthians. Tem o Memphis, tem o lado do pênalti, né? Perdeu contra o Palmeiras, mas pode ser o batedor, então talvez é um ponto para ficar de olho, pode ser um nome interessante para a rodada também. Outro nome interessante que eu gosto, o Vasco joga em casa, um jogo difícil contra o Bahia, mas aqui é o Andrés Gomes, né? Participou, deu uma assistência no jogo passado, mas média básica muito boa, foi 8 pontos de média básica, finalizando, desarmando, então um nome bastante interessante aí para esse jogo aí. Um outro nome que me é interessante, pode ser aqui meu reserva de luxo, é o Viveiros, né? O Santos vem muito mal no campeonato, seja na temporada, defesa muito ruim, levando bastante gols, então jogando em casa aí o Atlético Paranaense, acho que vale muito a pena colocar alguém aí do Cap no ataque. Um time que tem levado bastante finalizações, talvez como alguma ousadia a gente poder escalar alguém do Coxa, né? Talvez um Breno Lopes, pode ser um nome um pouquinho mais ousado. Gosto também do Fluminense, o Botafogo vem levando bastante gol no campeonato, né? Última rodada levou 5 do Grêmio, um hat-trick do Carlos Vinícius. E aqui indo nessa linha, John Kennedy para mim é um ótimo nome, é o 9 do time do Fluminense, vem jogando muito bem. Canóbio também é um ótimo nome, né? O John Kennedy precisa de quase 7 pontinhos para valorizar, mas acho que vale muito a pena estar com ele. Tem potencial, é o camisa 9 do time, vai estar no meu time. Dudu, alternativa ali ao Hulk, né? Uma duplinha, tanto também como o Mendonça, lei do ex contra o Santos. Mas por enquanto que eu vou estar fechando com o Andrés Gomes. E o meu reserva de luxo eu já vou escalar aqui, que vai ser o Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense. Então, na verdade, o Kevin Viveiros vai ser o nosso atacante e o nosso reserva de luxo vai ser o John Kennedy, do Fluminense. Meio campo. Meio campo, acho que um dos principais nomes aí que eu gosto dessa rodada é o Lúcio Acosta. Vem muito bem. A gente escalou na primeira rodada, foi muito bem lá com 13 pontos. Participa muito do ataque do Fluminense. Então é um ótimo nome para mim, vai estar aqui. E o nome que vem muito bem aí, fez 14 pontos na última rodada. Na segunda não jogou aqui pelo Cartola, né? O Corinthians não jogou. Então é um nome interessante aí contra o Bragantino, pode ser um bom nome para escalar aí. Felipe Coutinho, gosto também, né? Foi muito bem. Acabamos escalando o Nuno Moreira, a gente indicou o Felipe Coutinho como um bom nome. Mas quem foi muito bem foi o Coutinho, 11 pontos, mesmo sem gol, né? Sem participar somente de média básica, de finalização.
Acho que é um nome interessantíssimo para essa rodada. Precisa aí de 10 pontinhos quase para valorizar, mas tem potencial, então vale a pena também tá no time. Bobadilha de São Paulo, custei 10 cartoletas, pontua muito bem com média básica, dependendo pode estourar aí participando de um gol, também é uma boa opção. Alternativa a ele também o próprio Danielzinho, aí também é um nome interessante. E outros nomes interessantes do jogo do Inter e Palmeiras, gosto do Maurício, né? Deixou golzinho na última rodada. E o Alan Patrick também eu gosto para essa rodada aí, pensando principalmente no potencial aí de bola parada do Internacional. Alan Patrick decepcionou a gente por enquanto, mas eu tava dando um votinho de confiança para ele e até pensando no valor, né? Custa pouco, precisa de pouco para valorizar. E por enquanto vamos deixar essa terceira vaga aberta aí do nosso meia. E aqui, principal nome para mim na lateral, vale a pena investir. Vem jogando muito bem, né? 11 pontos na primeira rodada. É um cara que pontua muito bem com média básica, né? Já são 6 desarmes no Brasileirão, né? Em 2 jogos. E o principal SG para a rodada aí, que é o Atlético Mineiro, então vale a pena estar com o Renan Lodge no time. Outra boa opção para mim, eu gosto aqui do Mateuzinho, né? Lateral bastante ofensivo do Corinthians. Quem sabe pinte um SG aí também é um bom nome. Gosto bastante do Enzo Dias, né? Quem lembra aí no ano passado aí foi um cara que pontuava muito bem com desarmes também. Talvez um SG aqui de São Paulo um pouco mais ousado, mas eu gosto principalmente desse potencial de desarmes e de participação ofensiva do Enzo Dias lá na frente. Igor Formiga do Mirassol, gosto também, fez 7,70 na última rodada, mesmo sem SG, né? Já tem um gol no campeonato. Acho que é um jogo interessante caso o Cruzeiro não vem muito bem, vem numa situação, pode ser um jogo aí que o Mirassol nos surpreenda nessa rodada. Indo um pouco mais para frente aqui, talvez alguns nomes mais alternativos aqui do Atlético Paranaense. O Santos tem dificuldade para marcar gol, então pode ser um nome interessante. Mas por enquanto que eu vou estar indo fechando com o Igor Formiga e dando-se voto de confiança para ele. Zagueiros, para mim o principal SG aqui é o do Atlético Mineiro. E eu vou estar indo escalando com o Júnior Alonso, né? Precisa de 4 pontinhos para valorizar. É um cara que, dependendo, até deixa seus golzinhos. Desarma bem também. Então é um bom nome para a rodada. Gosto do James, do Fluminense, né? Pensando aí talvez um possível SG do Fluminense. Então é um nome interessante. Também pontua bem com desarmes. O próprio Arboleda do São Paulo é uma boa opção, assim como o Gustavo Henrique do Corinthians, né? Pensando aí talvez numa participação ofensiva. São zagueiros um pouquinho mais caros, né? Mas tem o potencial aí de ir muito bem. Mas por enquanto eu vou estar fechando aqui com o James do Fluminense. Goleiro, vamos estar fazendo aquela estratégia anti-negativo, mas bons goleiros para a rodada eu gosto do Santos, né? Acho que potencial aí de SG interessante para a rodada. Outro potencial talvez de defesas e um SG fora de casa é o Pedro Morisco. A gente sabe que o Coritiba tem uma boa defesa, principalmente passa por ele, então é um nome interessante. E gosto principalmente do Walter aí, acho que é um jogo que tem uma chance do Mirassol conseguir segurar um SG contra o Cruzeiro, e se segurar o Walter vai estourar, porque vai ter bastante pontuações defensivas. Então eu vou estar fazendo uma estratégia anti-negativo e indo com o nosso Walter aí, mais uma vez vai estar no time. Vou estar indo com o Walter. Então, nosso técnico, vamos olhar para os baratinhos aí. Então, gosto do Rafael Guanais para essa rodada. Gosto do Dair Hellman, jogando em casa contra o Santos em uma fase. Interessantíssimo nome. Nomes um pouquinho mais caros aqui, a gente tem o Jorge Sampaoli, também gosto bastante. E vou estar indo com ele aí. Chance talvez de uma goleada. E para fechar nosso meio aqui, vamos ver o que sobrou de dinheiro. A gente vai estar indo com o Bobadilha do São Paulo. Lateral reserva, eu vou estar indo com o Léo Derek do Atlético Paranaense. Zagueiro, eu vou estar indo aqui com o Alan Franco. E o nosso meia reserva, eu vou estar indo com o Nuno Moreira. Capitão, principal nome para mim na rodada, vai ser o Hulk. Gosto muito dele. Reserva de luxo, John Kennedy. Quem quiser usar um pouquinho, gosto também do Kevin Viveiros aí de capitão para essa rodada. E agora vamos tendo olhar para o time do pai lá, que também fez muito bem.
82 pontos, 112 pontos, 112 de patrimônio. E ele vem aqui com o Carlos Miguel no gol, Renan Lodge e Esquivel nas laterais, Júnior Alonso e James na zaga, Danielzinho do São Paulo no meio campo, Lúcio Acosta e Gustavinho do Bragantino. Nome interessante também, Gustavinho pontuando muito bem com média básica. Acho que é um jogo que o Bragantino pode brigar com o Corinthians, vem muito bem no campeonato, então acho que é um jogo aberto, pode pontuar. Hulk, Andrés Gomes, né, de capitão, gosto também desse nome, né. Se fizer um gol, participar de gol e com aquela pontuação de média básica, estoura muito. A gente sabe que o Vasco é um time que em casa finaliza muito. E confiando aí no Caio Jorge, aí, que pode ser redenção. E lá no banco, Kevin Viveiros de reserva de luxo. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Segue a gente aí no Instagram, deixe seu like, se inscreva no canal para sempre ficar atualizado. Nosso Telegram a gente sempre está postando os outros times alternativos, de valorização, tiro curto também foram muito bem na rodada. E é isso, valeu e fui!